Pessoal, boa noite. Hoje eu resolvi gravar essa mensagem que eu tenho para mim que Deus me chamou para evangelizar. Eu tenho um canal e eu vou postar essa mensagem no YouTube. Não está filmando ninguém, tá bom? Só está filmando o meu rosto aqui, então pode ficar tranquilo. Eu queria então convidar vocês para a gente fazer uma breve oração. Queria convidar vocês a ficar de pé. Que vocês possam abrir o coração nessa noite e ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos então por alguns momentos. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença e te damos graças porque mais um dia o Senhor nos concede. Nós somos pecadores e infelizmente falhamos contra o Senhor. Porém o Senhor em Tua graça nos aguenta, o Senhor nos suporta. E mais do que isso, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo à terra para morrer em nosso lugar e pagar o preço dos nossos pecados. Deus, eu peço ao Senhor que venha abrir os corações nessa noite. Que aquilo que for falado aqui venha cair em terras boas. E que haja conversão, que haja arrependimento, que haja mudança de vida. Precisamos do Senhor. Perdoa os meus pecados, porque o Senhor me conhece. E eu não sou perfeito, sou um necessitado total do Senhor. Em nome de Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Pode sentar. Eu quero já iniciar perguntando: quem aqui tem fé em Deus? Quem acredita em Deus? Amém. Você acredita em Deus? Rodrigão, você acredita em Deus? Você crê que Deus existe? Creio que existe. Amém. Alguém aqui duvida que Deus existe? Alguém fala, não, eu não... Pode falar, irmão, não tem problema não. Ok. Então, eu creio que estamos aqui entre pessoas que creem que Deus existe, né? Então, diante dessa fala de vocês, dessa afirmação de vocês, eu inicio então a minha mensagem. E eu queria pedir a vocês a abrirem no livro de Tiago. Quem trouxe Bíblia? Tiago, lá no Novo Testamento. Lá no finalzinho da Bíblia. Você pode abrir Apocalipse e voltando, que fica mais fácil. Tiago, capítulo 2, do versículo 14. E aí vamos lendo até onde o Senhor falar ao nosso coração. O livro de Tiago, foi um livro discutido quando foi para entrar no cânon, né? Vamos falar aqui um pouco mais claro. O livro de Tiago, ele foi discutido se ele deveria entrar ou não nos livros da Bíblia, né? No cânon sagrado, os livros da Bíblia. Então, houve-se essa discussão no início aí dos nossos pais da igreja, se esse livro deveria entrar. Por quê? Porque Paulo, ele prega a justificação pela fé somente, né? Paulo fala assim, para você ser salvo, você não precisa praticar obras. Você só precisa crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas aí vem Tiago e começa a dizer que a fé sem as obras, ela não é válida. E aí então houve essa discussão, porque muitos acharam que Tiago estava pregando a salvação pelas obras. Mas entre os seus estudos se percebeu que não, que Tiago não falava que a justificação não vinha pela fé. A justificação vem pela fé, mas a fé que justifica traz obras. E é disso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Como eu fiz a pergunta aqui no início, quem aqui crê em Deus? Todo mundo aqui afirmou que crê em Deus. E isso é muito bom, mas não é tudo. Não é tudo. O mundo, na sua maioria, crê que há um Deus. Isso aí, se você sair perguntando, você vai encontrar poucas pessoas que vai falar, não, eu não creio em Deus. Porém, a vida delas são como se esse Deus não existisse. E Tiago vem falar disso. Então vamos ler então. Eu queria ler e depois a gente volta e vai comentando, tá bom? Tiago é irmão de Jesus Cristo, né? Meio irmão de Jesus Cristo. Meio irmão porque Jesus, ele não tem um pai terreno, no caso. Ele tinha um pai adotivo.
Então Tiago era meio irmão de Jesus, porque Tiago é filho de Maria com José. Jesus é filho de Deus. Jesus nasceu por uma obra miraculosa de Deus. Acho que todos conhecem a história, né? Então Tiago, o irmão de Jesus, diz assim, ó, no versículo 14, no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha a pergunta seguinte. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. No 18, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha a pergunta do versículo 19, a pergunta que eu fiz agora para vocês. Crês tu que Deus é um só? Eu acredito que todo mundo aqui crê, né? Aí Tiago responde, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Isso aqui é importante. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Eu acho que o texto ele já se autoexplica, né? Não tem muito o que falar aqui. Mas vamos lá. No 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Queridos, vocês aqui que disseram agora mesmo para mim que creem em Deus, mas vocês não querem levar uma vida de contrição perante Deus. Vocês creem em Deus, mas vocês ainda talvez não querem abandonar certos pecados escondidos dentro do seu coração. Eu pergunto a vocês, a fé que vocês têm em Deus, se vocês não mudar de rumo, de direção, essa fé vai salvar? Para meditação. E ele faz a seguinte pergunta no 15. Se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito de nós dissermos, eu creio em Jesus, eu creio na morte de Cristo na cruz, se eu não decido de fato mudar a minha vida, se eu não decido de fato ter um relacionamento com Deus diário, se eu não desejo uma vida de oração? Mas você tem fé? Crê em Deus? Muito bem, vocês creem, eu também creio. Mas a fé que Deus pede é a fé transformadora. Uma pessoa que tem fé em Deus, mas não há uma transformação no coração dessa pessoa, é um sinal que ela só tem fé, que ela só acredita que Deus existe. Mas é um sinal também que ela não foi salva.
E isso é perigoso. Mas eu posso dizer uma coisa nessa noite. Se vocês quiserem invocar o nome do Senhor, você pode ter certeza que você vai sair daqui salvo. Você não precisa ficar meses e meses suplicando ao Senhor pela salvação. Basta tão somente você crer. E agora mostrar que você creu através das suas obras. Como? Você crê em Cristo. Então você agora luta, trava uma luta em si mesmo para abandonar os seus pecados. Que pecado? Você sabe. Mentira, engano, aqui dentro mesmo. Talvez um irmão de alojamento engana o outro, mente para o outro, odeia o outro, mas tem fé em Deus. Tiago pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Vamos continuar. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Vocês percebem que está ligado uma coisa com a outra? O camarada fala: eu tenho fé. Ok. E o outro: eu tenho obras. Qual que vale mais para Deus? É aquele que diz que tem fé e as obras dele demonstram essa fé, essa transformação. Não é aquele que fala: eu creio em Deus. Eu já ouvi pessoas falar: olha, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu creio em Deus de todo o meu coração. Deus está aqui, ó, no meu coração. Quantos não falam isso? Você tem Deus? Tenho. Deus está aqui no meu coração. Mas não perdoa. Não luta para amar o seu próximo. Você está entendendo? A pessoa crê, acredita e diz ter Deus no coração. Mas isso é vão. A boca dela é cheia de palavrões. Não há temor. A pessoa não quer se limpar. A pessoa quer continuar na vida suja. Então, o cara fala: então me mostra essa sua fé. Você crê em Jesus Cristo, mas você não quer se arrepender, não quer mudar de vida? Eu vou mostrar então a minha fé. Eu creio em Jesus Cristo e eu abandono agora todo o meu pecado. Esse é recebido por Deus. E aí ele faz uma pergunta aqui forte: crês tu que Deus é um só? Isso aqui é muito forte, irmão. Eu até grifei aqui, ó. Crês tu que Deus é um só? Quantas pessoas eu já vi discutindo: olha, a minha religião é essa, não adianta querer me convencer que a sua está certa, porque Deus é um só. De fato elas estão certas, Deus é um só. E elas fazem muito bem, nós fazemos muito bem em acreditar que Deus é um só. Porque se eu acreditar que existe Deus, Buda também é Deus, Maomé também é Deus, tá errado. Só há um Deus, Criador dos céus e da terra. Ok? Então você crê que há só um Deus? Sim, eu creio. Legal. Só que Tiago dá um tapa no nosso rosto. Olha, Tiago, ele pregava duro, irmãos. E a palavra de Deus, não pense que é aquela coisinha de passar a mão na sua cabeça. O Evangelho, existe uma palavrinha chamada não. No Evangelho existe não pode. No Evangelho existe sai dessa vida. No Evangelho existe se arrependa. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é chegar aqui e ficar falando que Deus irá mudar a sua história, restaurar o seu casamento, trazer o seu carro novo de volta. Não, queridos, isso não é Evangelho. Isso são pregações mentirosas. Porque se não houver arrependimento em qualquer homem na face dessa terra, esse homem não entrará no reino de Deus. E eu falo isso de mim para você. Isso serve para mim e para você. Quando Jesus veio à terra, ele iniciou o ministério dele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí Tiago diz assim: fazes bem, até os demônios creem e tremem. Aqui, queridos, os demônios muitas vezes estão em vantagens perante nós.
Porque os demônios creem e tremem. Eles têm medo de Deus. E muitos de nós cremos que Deus existe, mas não temos um pingo de temor. Não temos um pingo de temor. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Vê que a pregação de Tiago era dura. Isso aqui, queridos, é para mim, tá? Não pense que eu tô aqui falando para vocês e eu não tô ouvindo. É para mim também. Eu sou pecador como vocês e eu preciso ouvir a palavra de Deus e Deus tem que me confrontar. E se eu for teimoso no meu pecado, que o Senhor me coloque no chão. Se eu for desobediente com o Senhor, que o Senhor me coloque de cama, Ele faça o que Ele quiser, mas que Ele não me deixe sair da presença dEle. E que assim seja com vocês também. Queres, pois, ficar certo ao homem sensato de que a fé sem obras é inoperante? Aí ele dá o exemplo de Abraão. Abraão, Deus falou para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação através de um descendente, através do seu filho. E Abraão creu nisso. Opa, então Deus vai me dar um filho. Ok, a mulher de Abraão era estéril. Finalmente, passa muito tempo, Deus vai e cumpre a promessa a Abraão e dá um filho a Abraão. Abraão ficou muito feliz, né, Abraão? Mulher estéril, já avançada em idade. Deus vai e faz um milagre na vida de Abraão e dá um filho. Mas um certo dia, Deus chega e fala assim para Abraão: Abraão! Ô Senhor, estou ouvindo. Agora você vai pegar o seu filho, a quem você ama, e vai levar no monte ao qual eu vou te mostrar. E lá você vai sacrificá-lo a mim. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Abraão chorou. Abraão falou: o Senhor me deu e agora quer que eu mate o meu filho e ofereça ao Senhor? Contudo, lá no Novo Testamento diz a Bíblia que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Então Abraão pegou o seu filho e levou. Quando Abraão ia matar realmente o filho, diz a Bíblia que o anjo do Senhor clamou e falou: não faças mal ao menino. E a pergunta é: queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras, ou seja, Abraão, a Bíblia diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, mas não ficou por aí. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Presta atenção aqui, ó. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras? Abraão creu em Deus. Então Deus falou: me dá o seu filho. Como ele creu em Deus, ele tinha certeza, como Deus prometeu a promessa que Abraão ia ser um pai de muitas nações através do seu descendente, Abraão também acreditava, mesmo que Deus permita que eu o mate, Deus é poderoso para ressuscitá-lo e cumprir a sua promessa. Percebe que ele não só creu, ele não só falou assim: Deus, eu creio em ti, eu acredito no Senhor, acredita aqui, então me dá seu filho. Ah não, aí não, Senhor, aí o Senhor aí pegou pesado, Deus. O Senhor me dá o filho, eu creio no Senhor, mas o Senhor me dá o filho e depois o Senhor quer que eu mate o filho? Não, Abraão falou: eu creio no Senhor, então eu vou fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Porque Abraão cria. Você crê em Deus? O Senhor está falando para você: abandone os seus pecados. Creia no meu filho. Creia no meu filho. Foi ontem? Foi ontem. Eu estava transportando 3 corpos até o tratamento para conservação. Eu fiz um vídeo até. E eu fiquei pensando quanto nós somos rápidos aqui nessa terra. Como nós passamos rápidos, irmãos. E ao passar, eu pergunto para você, se de repente acontecer de você infartar e agora, eu vou falar pesado mesmo, e você falecer agora, você tem certeza que você vai para o céu? Você tem essa certeza em seu coração? Você tem essa certeza, querido? O senhor tem, seu Zé? Você tem... Não precisa falar, responder, nem levantar a mão. Medita no coração de vocês. Mas, querido, a Bíblia fala assim, olha como é simples.
Você crê em Deus? Creio. Aí Deus fala assim: invoca-me, peça que eu te salve e eu vou te salvar. Se você crê em Deus, irmão, então agora coloque a sua fé em ação, manifestando as suas obras, como? Dobrando o teu joelho e falando: Senhor, tem misericórdia de mim, salve a minha vida, porque eu estou perdido, porque eu ainda não tenho certeza se eu sou salvo ou não. Se Deus não responder a sua oração, se você fizer com sinceridade, olha o que eu vou falar aqui. Se Deus não responder essa oração que você fizer, eu digo para você: pega esse livro, bota fogo e não vá mais em igreja nenhuma. Porque a palavra de Deus diz: todo aquele que me invocar será salvo. E a Bíblia relata que Deus é um Deus verdadeiro. Ele não vai te rejeitar. A palavra de Deus diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O grande problema é que o homem não quer ir a Deus. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo. Quem é essa luz? Alguém consegue decifrar? A luz veio ao mundo. Jesus é a luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, o camarada tem duas mulheres. A luz vem e diz: abandona sua amante e fica com sua esposa. Peça perdão para sua esposa. Mas ele não faz porque ele ama as obras más dele. Ele não quer se arrepender. É assim. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Queridos, a Bíblia diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer 3 vezes. Amém? Amém não. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E após isso, passar por um juízo. Você vai morrer uma vez só. E depois vai passar pelo juízo de Deus. E a Bíblia continua dizendo que Deus determinou um dia em que vai julgar todos os homens com justiça. Se Deus olhar para mim e falar: Virley, você está condenado, não haverá injustiça da parte do Senhor, porque Deus é justo. E a Bíblia diz que Ele julgará o mundo com justiça. Querido, é de dar medo. É de dar medo. Não é para você ter medo da macumba da esquina, do prato de frango morto que está lá. Não é para você ficar com medo disso, não. É para você ficar com medo do Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E entenda uma coisa, meu amigo: o mundo está nas mãos do Deus vivo. Por enquanto está assim, ó: misericórdia eu tenho para te dar, mas aqui é a minha mão de justiça. Essa justiça cairá sobre você. Como? Se você recusar o amor da verdade para a salvação. Está lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses diz que Deus vai enviar a operação do erro. Deus vai enviar a operação do erro como? Os homens vão ver sinais. Isso aí é lá no final, mas dá para a gente fazer uma ilustração aqui. Os homens vão ver sinais mentirosos. Por exemplo, cura, você fala: opa, Deus que curou. Deus não curou coisa nenhuma. E eles vão acreditar naquilo e acharem que era em Deus, que é Deus. Ou seja, Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira. Mas por que Deus vai fazer isso? Porque eles se recusaram em crer no amor da verdade. Você vai continuar recusando a crer no amor da verdade? Então observa que Abraão creu em Deus e ele mostrou que creu. Como? Entregando o seu filho. Então quando ele fez isso, aí se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu. Você crê? Crê. Então, o que você tem que fazer agora? Mostrar que você crê.
através da transformação de vida, de uma mudança, de uma luta que vai travar em você. Você que gostava da mentira, você começa a lutar, não quero mais isso. Não estou dizendo para você que você não vai cair, que você não vai errar, vamos errar sim. Qual a diferença de uma pessoa que foi transformada e de uma pessoa que não foi? Já falei isso aqui. Eu estou com dó do Valfredo, que está ouvindo direto isso, né, Valfredo? A diferença notória de uma pessoa que é salva por Deus é que ela não ama mais o seu pecado. Ela não ama mais o pecado. Ela deseja abandonar o pecado, ela quer sair disso. E quando ela peca, ela se entristece, há choro, há lágrimas, há desejo de mudança. Verificais, no versículo 24, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Entenda aqui, ó. Não é que a sua salvação, queridos, é pelas obras. Não é que você vai precisar praticar coisas boas para ser salvo. Mas porque você creu, porque você foi salvo, então as boas obras virão. Vocês estão entendendo? Você fará boas obras não para ser salvo. Você fará boas obras porque você foi salvo. Olha a diferença. E o problema do mundo aí fora é acharem que vão para o céu porque são bons. Eu já ouvi muito, o fulano de tal morreu, mas está com Deus. Por quê? Tinha um coração muito bom. É mesmo? É. E Romanos 3, do 9 ao 18, o que diz? Todos pecaram. Todos pecaram. Todos. A sua garganta é sepulcro aberto. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Esse aqui é o nosso retrato. Como posso dizer que uma pessoa que não creu no Salvador era boazinha de coração? Aí ele dá outro exemplo aqui que também é interessante. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Raabe era uma prostituta. Nós normalmente queremos colocar a prostituição como o pecado máximo e aquela mentirinha como o pecado mínimo. Irmão, é tudo a mesma coisa. Pecado é pecado. O que muda são consequências. E Raabe era uma prostituta. Imagina, uma mulher da vida. Raabe vendia o seu corpo para poder viver. E Deus falou que ia destruir a cidade de Jericó. E aí, se não me engano, Josué falou assim: vai lá e espia a terra. E os espias foram espiar a terra. Só que aí descobriram que os espiões? Os espias, obrigado. Descobriram que os espias estavam lá. E aí falou: opa, vamos pegar esses camaradas aí. Eles vieram espiar a terra para poder, né? Foram lá. Chegaram na prostituta Raabe. Raabe, cadê os camaradas tá aí? Traz eles para fora. O que Raabe fez? Antes disso acontecer, Raabe já sabia do que Deus ia fazer. E Raabe chegou e falou para eles: eu sei que o Senhor Deus vai vir com juízo sobre essa terra. Eu vou esconder vocês, mas poupe a minha vida. Aí os espias falaram assim: você vai colocar uma fita vermelha na janela quando nós passarmos para destruir essa terra. E aonde tiver aquela fita vermelha, quem estiver dentro dessa casa não será destruído. E a Raabe creu no que os espias falou, porque eles poderiam muito bem falar isso aí e depois matar a Raabe, não poderia mentir para ela? Não, ela creu. E o que ela fez? Ela colocou a fita vermelha. Então ela foi justificada porque ela creu no que os espias falaram, que não ia matar ela creu. E qual foi a obra que ela fez? Porque ela creu, ela escondeu eles. Então quando eles vieram matar a cidade, a fé dela estava lá exposta. Então ela sobreviveu. De igual modo, não foi Raabe justificada por obras. De igual modo, não foi também justificada por obras, por esconder as obras, escondeu. A meretriz Raabe,
quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim também a sua fé, que diz crer em Deus, se não houver uma transformação, ela está morta. É João 3,16, bastante conhecido, né? Eu queria que alguém lesse para mim em voz alta, hein? Por favor. João 3,16. Diante de tudo isso que eu falei, João, capítulo 3, 16. Quem vai ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Olha a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, isso aqui é muito forte. Que ele deu o seu filho unigênito, ele deu, tá aqui para você, camarada, tá aqui, ó, o meu filho para você. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, significa dizer que se eu não crer, eu vou perecer. Irmão, você já crê? Queridos, você já deseja uma mudança de vida? É chato para você ouvir que você tem que mudar de vida? Eu digo para você que se não houver mudança, se a fé que você diz ter em Deus não for acompanhada de obras de transformação, não resolve. Eu repito, não estou dizendo que a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você vai se tornar um anjinho com asas e uma auréola na cabeça. Não. O pecado ele vai continuar lutando contra nós. A diferença é que você vai travar uma batalha contra ele. É uma guerra diária. É isso que acontece com a minha vida. Eu me lembro, antes da minha conversão, eu era um mentiroso de mão cheia. Eu estava conversando com você aqui uma verdade. Nessa verdade eu colocava uma mentira e a conversa ficava mais bonita, sabe? Porque eu colocava uma mentira e todo mundo... Pô, era uma verdade misturada com a mentira. Então, isso para mim tanto fazia. Eu me prostituía, não ligava. Eu bebia e para mim era normal. Eu ia pro bar lá, enchia a cara. Tá tranquilo. No outro dia ressaca, daqui a pouco sarava, vamos de novo. Até que um belo dia, eu me lembro até hoje, eu fui numa igreja, num momento de sofrimento. Estava sofrendo, irmão. E eu digo para você, Deus usa desses meios, tá? Se Deus quer salvar você, e você é teimoso, Deus pode usar até do sofrimento para trazer você para Ele. Então eu estava sofrendo. E eu me lembro que lá na igreja uma irmã pregou uma palavra e no final ela fez o apelo. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? E eu naquela angústia falei, eu quero. Eu não entendia nada de fé, justificação, Jesus. Sabia que Jesus tinha morrido pelos pecados da raça humana, ok, mas... Irmão, daquele dia em diante... Olha, eu tinha o cabelo aqui assim, né? Não estou dizendo para vocês que o corte do cabelo foi... Não. O que eu quero dizer é o seguinte, que daquele dia em diante, eu criei no Salvador e aconteceu uma mudança aqui dentro. Foi aqui, ó. E aí, eu ainda tive meus altos e baixos, mas assim, já não era mais prazeroso. Eu cheguei pro meu amigo e falei assim, eu vou me batizar. Ele falou, mas já? Vou cortar o cabelo. Ó, fé e obras. Vou repetir, não estou dizendo que ter cabelo não é isso, gente. Não estou falando que é pecado, não é isso. Mas isso na hora no meu coração me veio. Eu vou cortar o cabelo, eu vou me batizar. Fé, eu criei, então vou me batizar porque eu criei. Você entendeu? Fé e obras. E aí, queridos, começou a acontecer uma guerra dentro de mim.
Porque eu que antes bebia tranquilamente, ali quando eu caía, havia uma tristeza. Quando eu estava conversando com você e incorporava uma mentira no meio da minha verdade, meu Deus, o que eu fiz? Para falar palavrão, vocês não tinham ideia. Eu acho que no tempo que eu fiquei aqui, acho que vocês nunca me viram falar um palavrão. Acho que ninguém aqui pode me acusar disso. Alguém pode? Mas eu era assim, eu falava palavrão, mas facinho, palavrões. Na minha conversão, eu me lembro que quando aconteceu uma vez eu falar, mas foi um baque aqui dentro, foi como se fosse uma facada. E eu, Deus me perdoa. Eu não estou falando isso para poder mostrar que eu sou melhor que ninguém, porque eu não sou. Eu estou falando isso para mostrar para vocês que Deus transformou de fato. E depois disso eu ainda tive meus altos e baixos, caí, tanto é que eu estive aqui com vocês. Mas houve a transformação. E é isso que você tem que se perguntar. Houve em você essa transformação já? Pergunte-se, questione-se. Eu sou salvo? Deus, se eu não sou salvo, me salva, Senhor. Agora eu digo para você, você só vai fazer essa oração se humilhando perante Ele, dobrando o teu joelho, reconhecendo que você é pecador. Queridos, aqui não tem ninguém, exceto o rapaz lá. Quantos anos você tem, querido? 24. 24. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui novinho aqui. Você aparenta ser novo. 44. 44. Boa, parabéns. Deus te abençoe. Mas todo mundo aqui já tá de cabelos e barba branca. Sabe por que isso acontece? Porque somos pecadores e estamos morrendo a cada dia. Deus, em sua soberania, Valfredo, por causa do pecado, condenou a raça inteira humana à morte. Por isso que eu e você está envelhecendo, vamos ficar doentes e vamos passar. E logo após, juízo. Hoje é a noite da sua salvação. Eu vou mudar a frase. Hoje pode ser a noite da sua salvação. Pode. Por que eu digo pode? Porque se você não crer, você vai continuar perdido nos seus pecados. E o tempo vai passar. 24, né? Tomara que você faça 25, 26, 27, 40, 50, 80. Que você viva muito bem. Que você viva muito. Qual que é o seu nome? Jonathan. Mas vai morrer também. Se eu pudesse, eu faria você viver 200 anos. Mas não valeria nada se você vivesse 200 anos e no final de tudo você chegar diante de Deus. Eu não estou falando só para ele não, tá? Para todo mundo. E Deus olhar para você e falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim que rejeitou o amor da verdade. Apartai-vos de mim, você que quando ia para o culto não queria saber, não via a hora que a hora passasse para você ir para sua cama. Amigos, não é mentira, isso não é mentira, é verdade, vai acontecer. Eu brinquei com eu sou meio bobo, né? Nesse trabalho que eu faço aí, eu peguei um dos corpos, eram 3, um desses corpos era um conhecido meu. Eu fui pegar ele na residência. E eu brinquei, poxa vida, o senhor me viu crescer e hoje eu estou vendo o senhor morrer. Eu morei na rua dele, conheci a família, conheci ele, e eu estava levando o corpo dele. Meu amigo, mas você pode ter um final diferente. Tá certo aquele relógio, Alfredo? Eu tô sem... Você pode ter um final diferente nessa noite. Você tem fé em Deus, que bom. Agora, mude de vida, se arrependa. Entregue sua vida para Ele. Amém? Entregue sua vida para o Cristo que morreu na cruz por você. Pensa bem naquelas mãos ensanguentadas, no lado sendo furado. Foi por você.
coroa de espinho na cabeça, foi por você. Pior, tem um momento que Jesus na cruz, ele diz assim, ó: Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque naquele momento, o que Deus estava enxergando ali era uma bola de pecado. Jesus Cristo se fez maldito por mim e por você. Você tem ideia do que é maldito? A Bíblia diz que maldito como é que é? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro. A Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, por amor de mim e de você. Tem gente que pega e fala: nossa, que mensagem dura que esse cara prega. Não, irmão, é uma mensagem amorosa. É uma mensagem amorosa. Porque Cristo morreu por você e Ele quer te salvar. O duro é se eu chegasse aqui e dissesse para você: não tem chance. Aí não, aí é duro, aí sim. Mas eu estou dizendo, se arrependa que Ele te salva. Irmão, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas que você vê. Esse banco que você senta, foi Deus que criou? Alguém pode dizer não. Ok, não foi Deus diretamente, mas foi indiretamente. Porque se Deus não der sabedoria para o homem não faz nada. Tudo que você vê foi Deus. A comida que você come é Deus. O ar que você respira é Deus. A saúde que você tem é Deus. O Cristo que morreu na cruz foi Deus que te deu. Por que rejeitar? Por que rejeitar? Por que você vai levantar desse banco, ir para o seu quarto e esquecer de tudo que eu falei? Por quê? Por quê? Eu te pergunto. Sendo que o amanhã você estará mais velho do que hoje. Pensa bem nisso. E depois de amanhã, mais velho ainda. Jesus, eu vou falar em alto bom som, Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, quer salvar você. Jesus Cristo quer te salvar. Perdão. Agora você quer ser salvo? Talvez você fale: eu quero, ok. Fé e obras. Tenha fé em Jesus Cristo. E comece a partir de hoje travar uma batalha com você mesmo. Eu vou mudar de vida. Chega. Não vou ser perfeito, não vai mesmo. Mas eu quero Deus. E como se inicia? Senhor, eu não entendo nada. Segue esse conselho. Eu não entendo nada. Eu não sei, ele fala de salvação, fala que nós fomos corrompidos, mas eu quero que o Senhor me revele o Evangelho. E o que é o Evangelho? Jesus Cristo veio a essa terra, se tornou homem como eu e como você, viveu 33 anos da sua vida em perfeição total, cumprindo toda a lei de Deus. Jesus cumprindo a lei de Deus, Jesus vai para a cruz. Na cruz, Jesus assume os seus e os meus pecados. Deus então pune os meus e os seus pecados no corpo do Filho dele. Então o que acontece? Existe uma troca. Deus pega a justiça de Jesus Cristo e lança na sua conta que é negativa. E pega todos os seus pecados e lança na conta de Jesus Cristo. E Deus então mata o próprio Filho. Isaías 53, pode ler lá. Quem achar que é mentira. Isaías 53. Quando Jesus morre na cruz, Jesus estava levando junto com ele todos aqueles que creem. Ou seja, se você crê em Jesus Cristo, você estava crucificado com Cristo. A Bíblia diz: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Ou seja, Jesus foi levantado na cruz e como se fosse um imã. Todo mundo que creu nele foi para a cruz. E lá Deus, em sua infinita sabedoria, pune Jesus, mas punindo os nossos pecados. Aí o que acontece? Jesus morre. Mas e agora? Ele morreu. Se Jesus tivesse morrido e ficado na sepultura,
meu irmão, não haveria chance alguma. Só que Deus aceitou o sacrifício do filho. Aleluia. Deus aceitou o sacrifício do filho porque o filho era perfeito. E Deus não aceita imperfeitos. Como que eu vou entrar no céu se eu sou um imperfeito? Pela perfeição do filho. Você entende isso? A perfeição do filho me faz perfeito. Quantos estão entendendo? E Deus então olha para você e fala: você é meu filho. Mas por que eu sou seu filho, Senhor? Porque o Senhor me criou? Não, não. Você é criado por mim, você é só criatura minha. Como uma árvore, um papagaio, só criatura. Mas porque você criou em meu filho, você passou a ser filho. Por quê? Porque você nasceu de novo. Então Deus ressuscita Jesus, mostrando que Ele aceitou o sacrifício. Então você pode chegar. Já está pago, irmão. Já está pago. É como se eu agora comprar uma pizza e falar: vai chegar aí, está pago, irmão. Você pode comer. E vocês falam assim: não quero não, está pago, mas não quero. Eu prefiro pagar. Você não quer a pizza? Não, eu não paguei, eu não vou comer. Ok. A salvação é a mesma coisa, está pago. Você pode dizer: não, eu não quero a salvação porque eu não fiz nada para merecer. De fato, não adianta, nós nunca vamos merecer a salvação. É por graça. Graça, favor. Não merecido. Nós não merecemos nada. Graças a Deus que Deus, em sua bondade, falou: eu vou salvar esses miseráveis pecadores. Está aqui meu filho. Ele morreu. Agora creiam. Amém, pessoal? Amém. Vou repetir. Hoje pode ser o dia da sua salvação. À noite, né? Creia no Salvador. Creia no Salvador. Creia no Salvador. Creia. Eu posso repetir 1000 vezes aqui. Creia no Salvador, porque fora disso não adianta. A nossa bondade não vai nos levar para o céu. Oh Jesus, eu peço que o Senhor abra corações aqui, Senhor. Não deixe, Deus, que essas palavras entrem de um lado e saia ao outro lado dos ouvidos, Senhor. Compadece desses homens, tem misericórdia. A tua palavra diz que o Senhor é misericordioso. Entra com o teu poder, Deus, e salva e tenha misericórdia. Abençoa cada homem aqui presente, Deus, e que eles possam ainda testemunhar da tua grandeza. Que eles ainda possam mostrar que eles, apesar de todas as dificuldades vividas, o Senhor os transformou. E que os seus familiares possam receber pessoas novas, pessoas que jamais eles imaginavam, pessoas que receberam o teu Santo Espírito. Deus, eu agradeço por o Senhor estar nesse lugar. Eu agradeço o Senhor por esta casa. Eu oro pela vida do pastor Dazo, pela vida de cada um aqui presente. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, tá?